Tricotar. Oferecimento. Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa. Referência em terapias injetáveis e hormonais. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura Litoral. No programa de hoje nós vamos falar sobre histórias de sucesso do empreendedorismo feminino. Sabe aquela história? Primeiro você começa, depois você melhora? É isso, fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando então o Tricotar de hoje. Hoje nós vamos falar aí, seguindo essa trend da internet. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, para entender um pouquinho da trajetória de sucesso dessas mulheres que estão aqui comigo. Mas deixa eu apresentar primeiro elas para vocês. Mal Croce, nossa taróloga, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom, muito obrigada, como sempre, adorando aqui essa troca de experiência, essa troca de energia. E vamos falar sobre os signos da nossa convidada e a carta, né? Mas antes de você começar a falar, é a mesma Má ou é uma nova Má? É uma nova Má, é uma Má um pouquinho mais experiente, né? Que eu fiz os 35, e nesse look novo, agora um look Chanel, um look mais livre. Arrasou. Luciana Kirsten, nossa nutricionista, especialista em modulação intestinal, seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa, obrigada por mais uma experiência aqui com todas essas mulheres incríveis, podendo falar de nutrição, mas eu estou muito curiosa para saber aqui como que vocês começaram. Ah, muito bom. E também Carol Ruiz, que é a nossa tricoteira expert, especialista em comportamento. Seja bem-vinda. Obrigada, muito feliz. E principalmente de falar de primeiro a gente começa, depois a gente melhora, porque isso tem tudo a ver com os nossos sonhos. E quando a gente trabalha o comportamento, nada melhor do que falar sobre os começos e os fins. É isso. E a nossa convidada de hoje, ó, eu não vou ler a apresentação dela aqui porque é bem extensa, tá? Mas ela é uma empresária de sucesso, proprietária do Shining Box aqui em Santos. Vivian Brum, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, escutando uma mulherada linda, cheia de experiência aí para trocar. Obrigada pelo convite. Um prazer. Eu já te entrevistei em um outro programa, acho que no Santa Cecília, né? É um prazer receber você agora aqui no Tricotar. Então, vou pedir para você se apresentar, porque eu li a sua história, conheço um pouquinho, e eu queria saber como é que foi essa história da menina que queria ter uma escola e virou uma empresária. São aquelas... o que aparece, né, acho que na nossa vida, assim, as oportunidades. As oportunidades. A gente está indo por um caminho, eu me via professora, me via cuidando de crianças, eu queria ter uma escolinha até o primário, né, para o pré-alfabetização, e sempre gostei muito de criança. Eu me via assim. E aí, quando eu estava caminhando para esse destino, que não era o meu, né, aí o meu pai faleceu, e ele era o meu patrocínio da faculdade. Então, financeiramente, tinha passado na faculdade, estudei, vivi todo esse processo. Falei, bom, agora a gente vai ter que dar um tempo. Minha mãe foi se reencontrar, né, naquele novo universo também. Aí eu falei, bom, então vamos para outro caminho. Nisso, eu na época namorava e fui trabalhar com o pai do meu filho, que se tornou o pai do meu filho, nós não estamos mais juntos. E aí fui trabalhar com ele por uma oportunidade também. Ele falou, vem aqui, cuida do RH, do DP, do Shining Box, que estava praticamente iniciando lá em São Paulo. Então eu comecei a cuidar muito dessa parte administrativa, mais burocrática, sendo virginiana, me encontrei nesse universo todo de planilhas, Excel, tudo, e aí fui fazer administração depois, com mais tempo, mas já aqui em Santos, porque aí também tive outras oportunidades aparecendo. Eu acho que agora, né, eu tô com 45 anos, aí eu faço aquele passado, esse ano eu faço 25 anos de China, o China faz 30 anos em Santos. Nossa, então tem muito número aí envolvido, né? Eu tava bem no começo. Aí agora eu vejo, vendo minha trajetória, eu tive excelentes oportunidades que apareceram e assim, eu aceitei essas oportunidades, sabe? Eu não negligenciei, não neguei. E assim, eu tenho que só agradecer, talvez, aproveitando a presença dela também, aos astros que me encaminharam para um lugar certo, porque praticamente eu fui
aceitando essas oportunidades, e aí por isso que vim morar em Santos, foi também um legal. convite, e vim com meu filho pequeno, não conhecia ninguém, vim só por causa do negócio. Que legal. Agora eu tenho família, meu marido é daqui, minha mãe veio depois, minhas madrinhas moram no Guarujá, então aí a família começou a vir, começou a gostar, gostaram da região e vieram também. Muito bom. Eu volto já com você, Uhum. e ela falou sobre a questão das oportunidades, mas eu quero ouvir de vocês como é que foi o comecinho do negócio de vocês, né? Mas uma outra coisa também que é muito importante ressaltar no que eu li da sua história. Não é somente aproveitar as oportunidades, mas é você também se preparar de acordo com as Sim, oportunidades sim. que aparecem para você. Exato. Porque eu ouço também muitas pessoas, às vezes, querem os resultados, querem o sucesso, mas acha que ele vai chegar e vai falar assim, oi, você tá aí? Não. Pelo menos para mim nunca foi assim, É, né? exatamente. Mas quer começar, Lu? Lu me falou Bora. que tinha uma, se fosse para mandar uma foto, era uma foto de roupa branca. Como é que foi o É. teu comecinho? Vamos lá. Vou resumir bem, né? Uhum. Resumir bem, por causa do tempo. Eu comecei como auxiliar no consultório odontológico. Dentro desse consultório, apareceu uma oportunidade para que eu fizesse um curso. O meu irmão era engenheiro, só que ele faleceu nesse meio tempo. E o meu sonho era ser engenheira e ter um escritório com ele. E ele teve câncer, em 8 meses ele faleceu e o meu sonho foi junto, porque aí eu fiquei sem uma referência, né? E aí a odontologia me encontrou dentro desse consultório que eu fui auxiliar. Dentro do curso eu encontrei meu marido, ou ele me encontrou, ou nos encontramos. Começamos a construir juntos e eu engravidei antes do casamento. Depois a gente se consolidou bem na odontologia, ele se especializou. Dentro desse tempo, eu busquei uma nutricionista e a nutrição começou a me conquistar, porque eu queria alguns resultados que eu não conseguia e eu queria entender como que a nutrição poderia me ajudar, né? Veio a gravidez, depois veio a segunda gravidez e eu fiquei cada vez mais apaixonada por esse universo, né? E eu queria entender como que eu poderia não só me ajudar, mas ajudar outras pessoas. Aí, então, eu fui ao encontro da nutrição. E essa foto que eu te falei é uma foto que eu tinha 19 anos, um super cabelão, sabe? Totalmente diferente, uma menina cheia de sonhos e ao mesmo tempo muito machucada, né? Ferida por conta da perda do meu irmão, que era uma referência masculina para mim muito importante, mas eu consegui a nutrição, ela foi me resgatando e hoje eu sei que eu estou no centro do meu propósito. Hoje eu tenho clareza, né? E eu consegui construir uma união dentro da odontologia junto com a nutrição, até porque a digestão começa pela boca, literalmente, né? Então não existe um intestino nutrido sem uma boca saudável. Então o casamento foi perfeito, literalmente, entre nutrição e odontologia e eu e meu marido. Então essa é um pouquinho da minha trajetória. Não, e é muito, muito legal a gente ouvir, né? Vou até já puxar aqui para a Má, porque a Má também não está como taróloga há muito tempo, mas tem um começo aí, e eu acho muito legal delas falarem isso, das oportunidades, do meu propósito. Para mim também demorou um pouquinho para aparecer, para surgir, mas eu acho que tudo é um processo. Como que você enxerga isso? Eu acho que quando a gente sai do ensino médio, né, Sim. a gente já vem com essa bagagem do eu preciso saber o que fazer, eu preciso fazer uma faculdade porque eu preciso ter sucesso profissional, eu estou entrando no mercado de trabalho, não sei mais para onde ir, né, não estou mais no colegial. Então você acaba migrando para aquilo que você se sente melhor e a vida vai trazendo situações e você vai se transformando. Então, assim, sou professora de educação física, trabalhei com dança durante bastante tempo, engravidei, estava tudo certo, dei aula até os 9 meses. E veio pandemia, né? Os astros, astrologia, cartas, tarô, sempre foi um hobby. Aquela curiosidade, Você já tinha o isso? místico, sim, Tá. porque eu sempre achei incrível, porque é algo não conhecido, é o desconhecido, você acredita no que a pessoa tá falando. Enfim, veio o tarô, comecei a estudar de forma autodidata, meu marido perdeu o emprego no meio da pandemia e agora? Como eu vou auxiliar?
comecei. Só que eu não tinha, quando eu comecei, foi rede social, então eu não tinha a menor ideia o que era um cenário, como abordar. Eu atendia cliente, eu trabalhei com vendas, então eu precisei começar a seguir outras pessoas para enxergar. Mas assim, se eu trouxer vídeos e fotos, gente, meu Deus do céu, atrás de mim era a minha cozinha, eu nunca tinha me atentado, assim, a colocar uma parede clara, né, decorações místicas, não, porque não fazia parte da minha realidade. Uhum. E aí fui indo, fui crescendo e aproveitar as oportunidades. Eu sempre fui muito falante, eu acho que isso não é segredo aqui, né? Não, Será? não. A gente só olha o relógio. Né? A gente tá sempre de olho. Exatamente. E eu fui, cada cliente, cada pessoa, cada mulher que ia passando pela minha vida e eu conversava, qualquer menção, como eu falei para a doutora Luciana, qualquer menção que a pessoa trazia que agregasse dentro daquilo que eu queria, eu abraçava. Eu queria sustentar os meus filhos. E aí começou a crescer. Nossa, Má, você é comunicativa, você fala bem, você é mó legal, você é divertida. Veio a rádio. Do nada, eu abracei. Um valor, aliás, valor não, gratuito, era uma troca, assim como outros projetos que eu entrei para aprender. Eu nunca entrei em projeto com a intenção de ganhar dinheiro, mas para aprender. Porque eu era professora de educação física. E assim eu fui abraçando, veio tricotar, veio a Vanessa, veio... E assim a gente vai expandindo. E tem outros projetos, continuo aprendendo, continuo estudando, tanto dentro da astrologia, do tarô, quanto da rede social. Isso é muito importante até para quem está em casa, porque você falou 25 anos do China aqui em Santos. Eu 25 anos no China. No em Santos, China. 30 anos. 30 anos. Ah, é porque você fez a... Eu comprei de um antigo franqueado e numa proposta de que o negócio talvez não estava acontecendo como ele queria, e aí deu essa guinada, assim. Comprei como diziam antigamente, ou como falam, na Bacia das Almas, né? E aí o negócio aconteceu e fluiu porque era para ser também. E até para quem está em casa, né, e ouvir essas histórias, porque é um negócio, você tem um negócio físico de sucesso que se mantém, e você também vem de uma trajetória diferente, e são histórias muito diferentes, né, enfim. Depois eu falo do tricotar, mas antes deixa eu ouvir Carol. Carol, você tem várias... Vamos falar de qual segmento de Carol Ruiz, né? Eu acho que é melhor a gente falar de Carol Ruiz, e diferentemente dela, eu comecei a trabalhar puramente por dinheiro. Comecei como modelo muito cedo, aos 13 anos de idade, sempre trabalhando com gente, com eventos. Me tornei professora, tradutora simultaneamente, porque eu tinha 2, 3 empregos ao mesmo tempo para conseguir dinheiro. Mas nessa de ir atrás dos nossos sonhos, de conquistar as nossas coisas, eu acho que entrou o lecionar, entrou a minha habilidade de lidar com pessoas, a minha empatia e a minha noção, porque nunca alguma coisa que eu tenho estudado lá atrás, mas sempre alguma coisa muito natural para mim. É como se as pessoas sempre se aproximassem de mim, confiassem em mim gratuitamente. E aí isso foi me levando, eu trabalhei em loja, trabalhei em comércio, então assim, trabalhei em banco, né? Então, você imagina, eu trabalhei na Caixa Econômica Federal, é um banco super sério, no sentido de eu ser super jovem lá, então tudo para mim foi muito precoce. Depois que eu ingressei, terminei a faculdade, eu estudei para ser diplomata, que já era uma coisa extremamente séria. Eu já era tradutora, já era professora. Quando eu comecei a estudar comportamento, por causa das minhas aulas, dos meus alunos, para que eu pudesse ser uma professora melhor, né? Hoje em dia eu sou proprietária de uma escola e eu treino vários profissionais. Eu comecei a me apaixonar, porque a parte do comportamento vai guiar absolutamente todas as áreas. E assim como ela disse, eu tenho um negócio que não vai muito bem e de repente o comportamento do líder, o comportamento de um funcionário é que está sendo a chave do progresso ou do retrocesso de um lugar. E aí então me apaixonei por comportamento, comecei a atender como mentora, como treinadora de equipes, fui atleta, então trabalhei também como treinadora de esporte, e esse negócio de estudar o comportamento humano sempre teve na minha vida em todas as áreas que eu atuei e está até hoje como carro-chefe. E até dentro disso, pegando um gancho do que você falou, eu tive num salão semana passada e aí 2 funcionárias estavam falando, né? Ah, poxa, por que não a sala da manicure não fica, as manicures vêm, vão embora. Aí na hora eu virei e falei assim, deixa eu perguntar uma coisa, eu curiosa, né? Nada curiosa. Vocês têm treinamento aqui? A proprietária faz treinamento? Não.
Pois é. Então, assim, quando você lida com pessoas, só para reforçar o que você falou de comportamento, né? E aí eu vou trazer para a Vivian agora. Você tem equipe, colaboradores. Sim. Se você olhar para trás, assim, quais foram os maiores desafios? Se você puder linkar, assim. Há pouco tempo eu vivi essa migração de geração, né? Essa nova geração, que está sendo o maior desafio para mim, até porque eu não faço parte agora dela, né? Antigamente eu comecei muito cedo, comecei com 20 anos. Então, praticamente eu era da mesma geração dos funcionários, de todos os colaboradores. Então, eu tinha a minha dificuldade era me posicionar para que me fizessem ouvir, sendo nós da mesma turma, né? Uhum. Então, ali foi a minha dificuldade maior. Agora, eu consegui entender alguém da geração do meu filho. Sim. Né? Então, às vezes eu até pego dicas com ele, às vezes como conversar, ou muito mídia social, rede social. Foi um desafio, sempre é um desafio, né? Eu acho que o ser humano, nosso maior desafio é a nossa troca constante e eu acho que a gente se movimenta muito. Então, eu senti essa movimentação humana dentro do China, também com dificuldade, também com desafio, mas sempre com treinamento, e não só para ele, treinamento para mim também, porque eu também precisei ser treinada em como lidar agora com esse novo olhar, né? Então, foi um momento que eu falei, nossa, eu preciso voltar para a sala de aula, né? Preciso voltar para um curso, acho que Santos, muitos lugares, na verdade, oferecem muitos cursos, agora tem muito curso de desenvolvimento humano, muito coach, então eu sempre participei de vários cursos assim, para conseguir me entender nesse novo olhar e também repassando isso de treinamento para a equipe. Tanto que hoje eu consigo estar aqui com a equipe trabalhando lá, que há pouco tempo atrás eu não fazia isso, principalmente antes da pandemia. Antes da pandemia eu não conseguia me ver fora do negócio. A pandemia, por diversos temas que aconteceram, acho que me trouxe o conseguir trabalhar à distância também e conseguir gerir uma equipe com treinamento, na conversa, no diálogo, na comunicação. É dessa forma que eu consigo lidar e estou sempre próxima, mas ao mesmo tempo eu não estou sempre lá. Né? Essa foi um desafio e foi bom, eu acho que a equipe trabalha também de uma forma... A nova geração gosta de trabalhar assim, né? Eles são mais independentes, então... E eu ainda sou, né, a minha geração mais antiga, vamos dizer, olha só, né? Posso falar assim? Eu não falo isso, não. Já fui mais antiga muito, né? Eu acho que a nossa geração... Acho que a nossa geração meio que cresceu ouvindo que o olho do dono é que engorda o Isso, gado. centralizadora. Né? Isso. Então, a gente cresceu com essa informação e com essa crença de que a gente precisa estar lá, o corpo precisa estar lá. Exato. Se o corpo não estiver, nada funciona. E às vezes está só o corpo, a alma não. Exato, a mente está em outro mas lugar. a pandemia ajudou muito as pessoas entenderem que elas não precisam estar lá para que a coisa funcione e para que as pessoas sintam que ela está lá. Né? Eu acho e é importante aceitar também, a gente sempre, mas não pode errar, não pode errar. Eu acho que o erro ele deve ser evitado sempre, mas todos nós erramos. Eu não também, quem não faz, eu também, como proprietária, tenho os meus erros, sabe? Então, assim, o aceitar e conseguir sempre na conversa, na comunicação, para que todos entendam que a gente erra, mas a gente tem a necessidade de acertar depois, né? Uhum. Errar é humano, persistir no erro, Sim. nem tanto, já sabemos, né? Já sabemos o que é. Já sabemos o que é. Ô, Má, e você, que o teu negócio é um negócio que não é um negócio físico, mas eu acho que você teve muitos desafios, até em questão de tabu, Quais foram os teus... Esse é o teu maior desafio? Ainda? Meu maior desafio é o tabu, porém, agora em 2025... Tá mais aberto, não tá? Porque as pessoas estão estudando e buscando mais o conteúdo histórico. Porque quando a gente falava de astrologia e de tarô, entendia-se que era uma religião, ou fazia parte de. Eu também pensava da mesma forma. Quando eu comecei a estudar, eu falei, não, cara, quero quebrar essa casca. Todo mundo precisa descobrir o que eu descobri, que não tem nada a ver e tal. Então foi um tabu muito grande. Assim como é um tabu, há essa sinergia que eu consigo atender de uma forma totalmente ok, inclusive eu diria até melhor do que presencialmente, de forma online. Né? Porque é aquilo que eu pontuo para minha cliente, para a pessoa que eu converso. Você tem o tempo de deslocamento, o seu valor de deslocamento, o tempo que você tá lá, o tempo que você vai sair. Agora, na sua casa, você tá no conforto do seu lar, como eu também, e a interação é a mesma. Então, o maior medo dentro, tanto do assunto tarô, oráculos, misticismos e astrologia faz o mesmo efeito presencial e online? Então, com propriedade, eu posso falar, faz. E eu diria até que é melhor.
pessoalmente, claro, né? Então eu acho que também teve muito isso. E a linguagem é muito diferente, porque eu não me comunico com mulheres de 35 menos, é de 40 a mais. Que é uma Exatamente. idade acima da Então sua. eu preciso saber como me comunicar. Não é o mesmo diálogo que eu uso com os meus filhos ou com o que eu utilizava com os meus alunos. Então eu tive que realmente me reinventar e quebrar muitas crenças pessoais, como o olho do dono engorda o gado, ou eu preciso ter uma sala para mostrar que eu sou uma empreendedora, uma empresária. Eu preciso ter uma sala. Não, eu não tenho. A minha sala é no canto do meu quarto. Então. Perfeito. A gente chegou no finalzinho do primeiro bloco, a gente vai para um break rapidinho e a gente já volta com mais Tricotar. Estamos de volta com Tricotar, mas antes confere aí o nosso quadro Perguntou, Tricotou. Perguntou, tricotou. É a sua participação aqui no Tricotar. Manda sua perguntinha lá no nosso Instagram que as tricoteiras vão responder. Começando então com a nossa nutricionista. Lu, quais os principais benefícios da bebida kombucha? Quem mandou foi o Domênico Bucciol. Bom, a kombucha é uma bebida que é rica em ácidos orgânicos e probióticos. Então, claramente faz muito bem para a sua saúde intestinal. Modulação intestinal vai te trazer mais benefícios em relação à sua saúde também do cérebro, porque é o nosso segundo cérebro, o nosso intestino. Então, intestino funcionando, kombucha vai te ajudar demais. Ótimo. Agora, ó, Regina Cotovil mandou aqui para Má. Má, existe alguma carta do tarô que costuma assustar as pessoas? Existe a morte, a carta da morte em vários oráculos, ela assusta por conta da noção que nós temos da morte, a visão que nós temos, mas relaxa, porque só fala de uma transformação, fala da finalização de um ciclo para o início de outro que te trouxe um aprendizado. Maravilha. Agora, para finalizar, a Carol, quem mandou foi a Carla Souza. Qual o primeiro passo para alguém que quer sair da zona de conforto? Primeiro passo para você sair da zona de conforto é você dar o primeiro passo, mesmo que de maneira simples, mesmo que você fazendo pouco, o pouco bem feito, sem olhar para o resultado, mas olhando para cada passo, é o que vai te tirar do lugar que você está. Esse foi o nosso Perguntou Tricotou de hoje. Manda sua perguntinha lá no nosso Instagram. Voltamos então com Tricotar, hoje falando sobre histórias de sucesso, como é que a gente... Primeiro você começa, depois você melhora, isso faz sentido? Com certeza que faz, né, meninas? A gente já deu para entender aqui no negócio de todo mundo que faz total sentido, né? Antes da gente continuar, eu quero perguntar uma coisa que faz diferença. O teu negócio hoje está na Tolentino, Sim. que é uma vila gastronômica, uma via, né? Via gastronômica. Como é que você enxerga a questão das parcerias? Isso faz diferença no teu negócio? Faz. Lá a gente pode trazer um pouco do passado, né? E já vai que pensando antes, vocês, tá, meninas? Que antes, né, era ao mesmo tempo que o dono, os olhos do boi engordam, né? Uhum. Os olhos do dono engordam. É ao contrário, mesmo pensando nisso, que também veio de nós, né? Veio para nós esse tipo de pensamento, também tem essa questão de que você não poderia estar no meio da sua concorrência, né? Sim. Que eram concorrentes direto. E, na verdade, o que aconteceu ali na própria Tolentino? A gente está no meio de concorrentes direto. E o negócio se fez por conta dessa concorrência. É verdade. Né? Por mais que sejamos amigos ou conhecidos mesmo ali, porque agora com o grupo de WhatsApp, então você se torna até mais próximo ainda. Então nós temos o nosso grupo, a gente sabe o que aconteceu numa casa, o outro conta na outra, então a gente forma um grupo ali, mas somos concorrentes e a rua, ela se deu assim, né? Ela cresceu assim. Então é uma concorrência saudável e ela foi necessária para ter muita troca, ela é necessária para se ter bastante conhecimento, às vezes com a conversa a história de um complementa a sua dúvida, ela tá ali dentro, eles mesmos podem responder. Então é bem interessante a gente ter criado essa rua e ser feita, não vou dizer concorrente, né? Nós somos somos todos do mesmo ramo. Eu costumo Mas dizer não é que uma são as concorrência. parcerias, né? São parceiros da mesma... Até
trazendo essa como contribuição, tricotar desde o começo. Hoje eu tenho 8 mulheres, gente. São 8 mulheres que fazem parte aqui do elenco. E desde o começo, ele aconteceu dessa maneira. Eu sempre tive 4 e aí foi crescendo, expandindo, porque eu acredito exatamente nisso. Eu poderia estar sozinha, poderia receber 2, 3 convidados a cada programa, sim. Mas eu acredito que tendo essas mulheres no elenco, elas contribuem também para o negócio crescer. E assim Isso. foi, assim, faz total diferença. Eu já venho de uma rede de franquias. verdade. Ela já vem com esse conceito de todos nós trabalharmos para o mesmo objetivo, né? Que é Uhum. fazer aquela marca dar certo. Sim. Então, o que dá, o certo vai dar certo para todo mundo, mas às vezes o que também não é tão certo reflete, É verdade. né, em uma marca. Você às vezes não sabe de qual unidade, de qual loja aquela roupa não ficou. Aconteceu algum problema com aquela atendente daquela marca que seja de uma roupa. Você não pontua qual é a unidade. Você pontua a marca num todo, né? É Então essa é a nossa uma preocupação. Por isso que a gente faz sempre dar certo para todo mundo. Como é também na Torrentino. A gente também se preocupa. Tem o mesmo cuidado na Torrentino num formato de 400 metros, né? 400 metros que nós temos nas ruas ali, sendo 18 restaurantes trabalhando. Então a gente também se preocupa do mesmo jeito. Eu acho que a parceria é isso, né? É você se preocupar pelo mesmo objetivo, por mais que às vezes não pareça ser o mesmo, né? Mas no final é. Ah, muito Não é. legal. E no seu caso, Lu? No seu caso não tem franquia, foi o teu negócio que teve que dar certo lá. Sim, o meu maior parceiro foi o meu marido, É né? verdade. Tem que É, ser. por conta que a gente está muito interligado na questão do atendimento dos pacientes. Mas na área da saúde, as melhores parcerias, as que mais alavancam você, e não estou falando isso financeiramente, estou falando em questão de autoridade dentro do que você se propõe a fazer para ajudar pessoas, são outros profissionais da área da saúde. Por exemplo, um endócrino. Eu não vivo sem um endócrino. A tua clínica tem... Não, ela não tem, mas eu tenho um parceiro que eu entendi. confio, que eu tenho uma troca, que eu falo sobre o paciente. Eu falo, olha, eu cheguei até aqui. Daqui pra frente eu não consigo ir mais. Eu preciso de você. Que legal. E ele a mesma coisa. Olha, eu consigo ir até aquilo, mas agora eu preciso da alimentação. Então, para mim, os maiores e melhores parceiros dentro do que eu me proponho a fazer pelos pacientes são outros profissionais da área da saúde. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que têm muitos problemas digestivos, mas porque tem uma inflamação, uma infecção muito grande na boca. Uhum. Então, já falo, ó, é ali no consultório do lado, vai, passa no meu marido, porque eu preciso dessa boca com uma microbiota adequada, senão eu não consigo. Ele fica naquela inflamação e ele fica alimentando o microbioma dele, ali com muitas bactérias, e não adianta, você pode colocar o alimento orgânico que for, o mais caro que for, que não é sobre preço, né, é sobre qualidade, e eu não tenho resultado, e aí não, né, a gente consegue avançar, mas nós damos 3 passinhos e voltamos 2. Então fica um protocolo ali de atendimento que não anda. Então eu preciso de endócrino, preciso da ginecologista, preciso de urologista, preciso de psicólogo, psiquiatra. Tarólogo, Endócrino, preciso Claro de que tudo, preciso de Claro tudo, que preciso de tudo, preciso de uma consultora de imagem, porque muitas vezes é a paciente que não verdade. consegue se enxergar, ainda mais quando está num processo de uma mudança, né, radical ali no corpo, ela precisa se enxergar, ela precisa mudar o guarda-roupa, por exemplo. Eu acho que hoje em dia, a gente está muito mais aceitando esse tipo de parceria, né? Eu acho que no geral, né? Sim, você precisa entender que o ser humano, ele não tem um problema pontual para resolver, não é mudar a alimentação unicamente. Não, porque naquele prato tem emoções. Naquele prato tem influência. Então você tem influência do marido, tem influência do filho, tem influência da nora, tem influência dos teus antepassados, tem uma história naquele prato. Então eu sozinha não consigo resolver. E ali foi alimentado também problemas metabólicos seríssimos. Então eu preciso de outros profissionais para ajudar a corrigir. Por isso também que você é uma profissional diferenciada, né? Porque Obrigada. não são todos os profissionais que pensam assim, né, Eu gente? não posso ser o paciente só para mim, né? Eu penso que isso é muito importante na mente, no espírito, na alma do profissional da área da saúde. É ele entender que o paciente não é dele. Ele está com você e você faz o seu melhor, mas entende que precisa de uma corrente do bem da área da saúde também para poder ajudar. No seu caso, Mas, os parceiros são os astros? Tem parceiros? Não, eu preciso ter, porque assim, quando uma pessoa procura o oráculo, tarô, o baralho cigano, enfim, ela vem procurando respostas, mas é como eu estava conversando com a Carol, né, fora do ar.
a resposta ela tá dentro da pessoa. E eu, como taróloga oraculista, eu não tenho a capacitação correta de trabalhar ali um trauma, de trabalhar algo que ocorreu e que tá claramente no jogo, trazendo essa crise para a atualidade dela. Então, e ter essa consciência. Exatamente. Então, qual é o meu potencial? O meu potencial é enxergar que ela tem o problema, né? Então, assim, o seu problema na infância. Qual é o problema da infância? Psicólogo, psicanalista, né? Então, eu consigo... Mesma coisa, quero ver a minha saúde. Ó, eu tô vendo aqui um probleminha relacionado ao metabolismo. Vê um clínico geral, um gastro, uma nutri... Eu não sei qual é o problema, não tenho um exame de imagem. Aliás, eu não tenho nem essa capacidade, entendeu? Então, eu acho assim, que primeiro você tem que saber quem é você, o seu trabalho e o que o seu trabalho transforma na vida do outro. Que aí você vai saber até que ponto eu posso seguir. Temos a coaching, eu não sou coaching. Entendeu? Então, os meus parceiros são todas as profissões que elas migram e caminham dentro da vida de uma pessoa. Perfeito. Entendeu? E agora, parcerias para a minha vida, para o meu negócio, houveram blogueiras, o Tricotar, a rádio. Então, assim, eu tive vários parceiros comerciais que todos nós pensamos em crescer os dois. A Má agrega com o conteúdo dela, e aí eu agrego com a divulgação, enfim, com a minha credibilidade. Então, eu sempre estou aberta a parcerias. Sempre. Muito Tanto bom. buscando ou estando aberta. Sempre, sempre, sempre. Só que eu não tenho, como a doutora Lu tem, eu não tenho profissionais de confiança que eu possa direcionar. Então, por exemplo, uma nutricionista. Temos. Dermatologista? Temos a doutora Roseli. Temos agora um restaurante chinês maravilhoso na Solentina, que eu já estou sabendo que eu posso indicar. Entendeu? E assim a gente vai trazendo a doutora Carolina. Então, rede, assim, né? Essa rede, ela vai crescendo. Eu acho importante aquilo que eu falei. Eu sei quem eu sou e até onde eu posso chegar. Sim. Entendeu? E muitas pessoas até perguntam, falam assim, Vanessa, como é que é para entrar no grupo do Tricotal? Eu falo, gente, não tem grupo. Ele existe, mas ele não é assim constituído de verdade. Eu falei, hoje a gente tem os eventos, né? Mas aí, de fato, a gente ainda não é um grupo, né? Carol, eu vou já pro insight, mas antes eu vou perguntar para as meninas, até chegar você, senão a gente não consegue dar conta. Quando vocês pensam em planos futuros, tá? Expansão, o que vocês pensam? Onde vocês querem chegar? Posso começar com você aqui, para ir até a Carol, e você já fala o seu e entra no insight. A minha expansão é online, né, Vanessa? A minha expansão, além dela ser online, ela é muito mais voltado a pessoa conhecer aquilo que eu faço com uma outra visão. A Mal Croce, uma taróloga conhecida no mundo inteiro. Eu quero. É isso que eu quero. Não, assim, os nossos projetos é que a gente tá no Mercúrio retrógrado. Aliás, quando o programa passar, não estaremos mais. Não estaremos, graças a Deus. Não estaremos mais no Mercúrio retrógrado quando o programa passar. Graças aos astros. Graças, né, que é a nossa comunicação. Mas assim, tem uns projetos engavetados, YouTube, TikTok, porque eu acho que pra você estar nas redes sociais, você tem que saber alimentá-las. Não dá pra você ter todas. Então, assim, projetos pra estar crescendo. Mal Croce já está na TV, Mal Croce vai pro rádio novamente, mas são projetos. Tudo isso está sendo muito bem fomentado. Mas assim, a minha vontade não é ser conhecida, é dar para os meus filhos e viver a vida que eu sempre quis através do meu trabalho. Perfeito. Então você é isso que eu quero. Né? Sim, claro. Mas eu quero isso. Né? Eu vi minha mãe fazendo isso, então eu quero isso, através daquilo que me faz bem. E não estar num lugar a vida inteira e achar que eu não fiz nada para, sei lá, melhorar o mundo, o planeta. Perfeito. Aquela coisa do plantei uma árvore, escrevi um livro, tive um filho. Então, assim, plantas check. eu sempre, filho sempre. Agora, livro, vamos devagar. E você, Lu, qual que é o teu, assim, plano futuro, expansão? Neste momento, até graças a Carol, temos um livro aí. Que está nascendo, estou muito feliz. E obrigada pela confiança, publicamente. Olha, já falou no ar, hein? Porque são as conexões do Tricotar, gente, né? E é sobre expansão, e é isso. E são mulheres acreditando em outras mulheres e alavancando outras mulheres, né? E isso é muito legal. A gente conversou pelo WhatsApp, foi muito bom. Projetos.
eu tenho uma vontade dentro do meu propósito, que é ter um legado de outras nutricionistas dentro daquilo que eu faço, que eu acredito, de comportamento, de como atender pessoas, de como você ter um bom relacionamento com outros profissionais da área da saúde, que como eu disse, é extremamente importante. Então é isso, eu quero ter um legado através de outras nutricionistas. Tá e não criado, é treinamento, não tá é um criado e tá treinamento. no ar, é mentoria Lukisten. Falou, Assim, agora já pro tá no ar, universo. não tem jeito. Já mandei, é isso. É sobre desejos, sobre sonhos, isso. né? E propósitos, Com então a certeza. gente coloca aí, Deus toma conta. Ótimo. E você, Vivian? Se a gente pensar em expansão, vai ter outros Chinas? Há pouco tempo eu vivi esse momento de viver a expansão, né? Então nós temos Darks agora dentro do China e outras marcas dentro da própria marca, né? Que elas estão já funcionando, mas elas não têm a mesma divulgação, então a gente vai trabalhar esse aumento de divulgação. E já pensei muito em expansão, mas você sabe, já expandi, aí voltei, né? Já tive uma unidade em São Vicente, trouxe ela de volta para Santos. Mas, às vezes, eu penso agora assim, né? Nem sempre é só o expandir, mas é trabalhar melhor aquilo que você tá, né? Então, eu acho que esse momento agora é desse trabalho, né? É dessa divulgação maior de outras marcas, é um novo momento até do próprio China, né? 30 anos na cidade, eu acho que agora existe aquela, vamos dizer assim, a renovação natural, vou colocar um botox nele, alguma coisa assim, sabe? Porque ele precisa agora de algo. Então, acho que eu vou um pouco nessa área. Mas, sim, eu tenho agora ir um pouco mais para a área administrativa, sabe? Trabalhar um pouco mais nesse movimento, eu acho que me vejo assim. A gastronomia é uma delícia, gosto de trabalhar nessa área, mas eu tô querendo algo novo, contando com ela. Sabe quando você se aposenta do futebol, mas você continua na área? É mais ou menos isso. Estava no esporte, agora eu quero continuar na área de uma outra forma. Espero que o universo já... e aqui no Tricotar falou, acontece. Então, pois estamos lá agora. Então. Vai lá, Carol. Fala o que você quer e já traz o teu insight, por favor, hein? Bom, quando a gente fala de sonhos, a gente entra num campo muito minado do comportamento humano, onde os sonhos normalmente são tolhidos por quem ouve os sonhos, né? Então, eu, por exemplo, sempre fui escritora desde que nasci, mas nunca tinha escrevido um livro, né? E escrevia peças, escrevia contos, escrevia poemas, escrevia narrativas, sempre fui uma escritora talentosa e me via com pilhas de livros, e me via assinando livros, e dava autógrafos, né? E me via na frente, me via lecionando, sempre me vi dando aulas, sempre me vi ensinando, sempre me vi com pessoas. O que fazia sentido dentro do meu sonho é fazer o sonho das pessoas realidade, né? Então, fazer o sonho de alguém que é diferente de você realidade requer uma grande dose de empatia, uma vestimenta de lentes que não são suas. E aí, quando o seu sonho se torna realidade e você entende que você é escritora de 5 best-sellers, e aí eu me vi premiada na Bienal Internacional do Livro no ano passado, eu te agradeço a presença, inclusive, né? E a gente entende que, poxa, mas eu quero ser destaque na vida de alguém, eu sou destaque nas famílias, eu ajudo as pessoas, mas mais importante do que livros que eu sempre escrevi se tornarem realidades, que é importante a gente entender a ciência por trás dos sonhos, porque o seu cérebro não sabe distinguir o que é realidade do que é a sua imaginação. Então, quando você imagina com cor, com gosto, com lugar, com pessoas, com detalhes, o seu cérebro, ele realiza aquilo, aconteceu, tá? Então, a gente entender aquilo como uma realidade torna... Eu já me via uma mulher de destaque sem ser. Ano passado, inclusive, eu trouxe aqui, fui premiada Mulher de Destaque no Alphaville, 2024, esse tipo de sonho, premiações, são as coisas tangíveis que a gente fala, né, dos sonhos, que são coisas tão intangíveis e a gente acha que é tão fora do nosso alcance trabalhar de repente com uma coisa que as pessoas não costumam trabalhar ou que só você acredita. Então, a ciência ela já mostra determinadas coisas, por exemplo, foi feito um estudo em Harvard que as pessoas que acreditam que têm metas, elas têm um salário
de 40% a 50% maior do que as pessoas que não têm metas. Porque quando você cria uma meta, a sua mente ativa o córtex pré-frontal. É muito importante que a gente entenda que o córtex é a parte da ação do cérebro. É o que vai tornar o seu sonho realidade. Então, vamos parar de teorizar sobre os sonhos e entrar dentro da neurociência do sonho e entender o que acontece no corpo humano, quimicamente, dentro do nosso cérebro. Quais são as coisas que nós precisamos fazer para transformar o que nós sempre formos na realidade. Por exemplo, quanto a atletas, Vanessa, é muito interessante porque foi feita uma pesquisa na Califórnia, os atletas que imaginam o seu treino têm 35% de maior desempenho no treino. Na dança a gente faz isso também. Do que os atletas que não imaginam o seu treino. O que isso significa? Quando eu imagino, eu estou alimentando o meu cérebro como uma realidade que, para mim, dentro do meu raciocínio, ela é paralela, mas ela não é paralela para o meu cérebro, porque eu sou regido por emoções. E dentro das minhas emoções eu estou sentindo, eu estou vivendo, eu estou me arrepiando, eu estou experienciando, então aconteceu. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu escrevi o meu primeiro livro, as pessoas me diziam assim, caramba, qual é a sensação? Eu não dizia isso, mas é a mesma de sempre. Porque eu sempre fui escritora. Aquilo já tinha acontecido. Agora eu consigo pegar e falar, caramba, tem meu nome aqui e tal, foi eu que escrevi isso aqui. Mas aquilo já era uma realidade da minha vida. Então, a partir do momento que a gente faz qualquer coisa, tendo prêmios ou não, e principalmente que a gente coloca os nossos sonhos na ponta do pé e chuta para frente, independente do que acontecer, usa o poder da nossa ação em favor dos nossos sonhos, entendendo que tem neurociência por trás, que tem ciência do comportamento dentro disso para que eu obtenha sucesso, porque não é só força de vontade, Sim. Que a área do meu cérebro, a parte da motivação, a ativação da área certa é ciência. Então tudo isso eu posso modular dentro do meu comportamento para que eu atinja os meus sonhos, e isso dentro das mentorias a gente faz com empresários, a gente faz com parceiros, e falando assim, fazendo vocês estavam conversando aí, me chamou muita atenção, porque vocês falaram assim, errar é humano, permanecer no erro a gente já sabe o que é. O que vocês pensam que é permanecer no erro? Alguém pode me falar? Continuar repetição, a repetição. né? Analisar, observar. Talvez, né? Exatamente, porque o que a gente escuta, permanecer no erro é burrice, mas permanecer no erro não é burrice, permanecer no erro é vício emocional. E a partir do momento que a gente percebe que nem tudo é cognitivo e que nós somos seres emocionais, nós somos seres espirituais, tendo uma experiência na vida, Sim. e a gente entender que toda essa emoção é a demanda de quem somos, usar a ciência a nosso favor, tá feito, sonho realidade. Ninguém vai errar nunca mais. A gente vai para os nossos agradecimentos e a gente já volta aqui para os nossos agradecimentos finais. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Alhambra Móveis e Caioa, que são duas empresas aqui de Santos, responsáveis pela ambientação do nosso cenário, e Clínica Mitra, que é uma clínica de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. E também aos nossos parceiros, Giovana Leite, que é responsável pelo meu cabelo, pela minha maquiagem, a produção, faz produção para eventos sociais, até noivas com exclusividades, atendimento aqui em Santos, e também a Turbine Mídia, que é uma empresa de assessoria e estratégia para as redes sociais, e também que está com um novo estúdio com estrutura completa para a criação dos melhores conteúdos. Chegamos ao finalzinho do Tricotar hoje, ouvindo histórias aí, como que foi começar, como que é continuar, chegar no sucesso, planos futuros. Má, obrigada. Eu que agradeço, Vanessa, eu que agradeço a oportunidade, essa troca maravilhosa, conhecer a dona do restaurante, que causou aquele fuzuê com a minha filha no Halloween. Então vamos lá na página do Tiani Vox para saber o que rolou aqui em Santos. Mas assim, muito obrigada, doutora Carol, Lu, você como sempre,
agregando muito na minha carreira e na minha história, porque assim, aqui a gente também aprende, eu particularmente muito. Eu aprendo sempre, por isso que eu falo, e você também traz o seu aprendizado pra gente aqui. Obrigada. Lu, obrigada, um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, foi uma linda troca hoje. Vocês são espetaculares, mulheres extraordinárias. Aqui só senta gente boa, gente, não tem? Extraordinários, foi um prazer compartilhar com você esse obrigada. tempo, saber um pouco mais da sua história, porque atrás de um CNPJ tem um CPF, né? Exato. E assim, é muito, muito legal a gente entender como que esse CPF cresceu e cresceu o CNPJ. Então foi um prazer. Eu me coloco à disposição de vocês com a minha nutrição e com os meus intestinos. E é isso. Obrigada. Obrigada, Carol. Um prazer ter você aqui também. Eu que agradeço, sempre feliz em poder trocar com vocês, em dividir informação, em poder multiplicar e ouvir cada uma de vocês. E estar nesse ambiente de troca, para mim, é um prazer, é o que eu faço de melhor. E aqui, para mim, é lazer. Que bom. Vivian, prazer receber você aqui. Muito obrigada. Parabéns pela tua história. Te Obrigada. desejo ainda mais sucesso. Pode deixar o seu recadinho final aí. Obrigada às mulheres. A gente está falando de liderança também, né? Mulheres fortes. E até com a nossa, a gente carrega um pouco, né? No dia a dia a gente fala são mulheres guerreiras, né? Mas o guerreiro, ele vem do que vem acontecendo na vida, né? A gente tem as escolhas. A gente acaba tendo que... Ou você escolhe o erro, como falamos agora, né? E acho que é a escolha diária que eu tenho que fazer é tentar errar cada vez menos. Vou errar, mas eu quero cada vez menos, assim. Perfeita não vejo ainda, mas vou errar cada vez menos. E aí que seja, pelo menos na área de gastronomia também, tentar a equipe sempre a gente está entregando aí o melhor para vocês. Esse é o nosso propósito também aqui na cidade de Santos. Um prazer, Obrigada. Um prazer ter Obrigada você aqui. mesmo. Acho que a gente vai sair daqui, vamos todo mundo jantar lá no Ah, Chai. é? Aceitaram? Um beijo para você que está em casa, toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito aqui para você, com reprises aos domingos às 10 da manhã ou a qualquer momento aí no YouTube. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.